TV Tudo Web, graças a Deus, trazendo mais aqui pessoas importantes da África, né, embaixador? Então, nós estamos aqui, olha, o gente aqui da República do Mali. E hoje nós vamos ter um bate-papo com esse pessoal para saber o que eles vieram fazer aqui, o que o embaixador está trazendo, esse pessoal vai cá. E nós sabemos o que a África precisa, quanto que ela precisa de ajuda, essa troca, essa conexão entre dois países. Então hoje nós vamos conhecer várias pessoas novamente na África, aqui na tvtudoweb.com.br, orgulhosamente. Embaixador, boa tarde. Olha, licença. Fala um pouquinho do seu registro, o que você faz, o que você representa lá, né, como mediador da África, para a gente começar o bate-papo com eles. Boa tarde, Darcy, aos ouvintes e também aos telespectadores da TV Tudo Web. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, que recebemos hoje essa comitiva da República do Mali, este país abençoado por Deus, o qual tem feito grandes trabalhos. O país está em pleno desenvolvimento e eu fico muito orgulhoso de estar aqui recebendo eles, recebendo o ministro, recebendo seus acompanhantes, os auxiliares que estão aqui. Eles vão se apresentar daqui a pouco como tradutor. E nós estamos felizes. E eu, como embaixador humanitário, representando a UMEC, União Mundial de Ministros do Bem, nós estamos sim representando o Mali nas tratativas de levar tudo que tem de bom para auxiliar o país e a República do Mali. Por quê? A África em si, muitas pessoas no Brasil acham que a África só tem miséria. Não. Mas não é isso. Se você visitar o país de Mali, chegar na capital, você vai ficar com vontade de não voltar mais. Sim. Porque é um país lindo, Maravilhoso. tem muitas oportunidades para negócios, Cultura bonita. agricultura, Cultura cultura muito linda. linda. É um país muito abençoado e em conhecimento e cultura. O presidente do país tem exercício, está abrindo a porta para empreendimentos, investimentos, e nós, como representante da UMEC e como representante da comunidade internacional de negócios, nós levamos o que é de melhor para o Mali. Então, eu gostaria de passar agora com o nosso, um dos participantes da comitiva, irmão Adaman, que vai estar apresentando. Para nós conhecermos essas pessoas maravilhosas que estão fazendo parte aqui da Direito do Etro. Foram que nós queremos. Obrigado pela palavra, obrigado por dar a palavra. Meu nome é Adaman Konat, presidente da União Marinevos em São Paulo, no Brasil. Estou aqui faz 12 anos, então a comunidade do Mali também está crescendo. Estamos aqui também a acompanhar todas as atividades das autoridades do Mali, do setor privadas, operadores econômicos e todas as autoridades também comparecer. A gente acompanha para ainda promover a nossa cultura, ajudar também podemos o desenvolvimento econômico. Então, não vou me prolongar. Estou para ampliar o ministro Umar Jara, que está ao meu lado. Então, estou à disposição para fazer a tradução e agradecer o amor que vocês levam para o nosso continente. Esse aqui é o ministro? Ação humanitária e solidariedade. Ministro de Ação Humanitária e Solidariedade da República do Mali. Esse é o senhor Perano, doutor da teologia, Seydou Rabel Diallo. Eu sou também o presidente de uma igreja evangélica que é chamada Igreja de Tudo de Nação no Mali. Eles têm uma igreja de todas as nações no Mali. E é por isso que eu faço parte de lá também.
Então, parabéns, viu? Parabéns para você também, parabéns para você. A nosso objetivo hoje, embaixador, desse título. É nosso objetivo aqui hoje, nesta gravação não tão longa, mas produtiva, nós vamos discutir sobre o que hoje. Detalhes extremamente vídeo. Nós vamos aqui assim. Eu gostaria que o ministro passasse para aqueles que estão assistindo, em poucas palavras, as oportunidades, já que aqui nós podemos oferecer no Mali para o desenvolvimento da República deste país também. Para ver ce qui est l'opportunité pour le développement du Mali et tant d'autres opportunités. E que a Simbraf, a comunidade internacional de negócios Brasil-África, vai poder intermediar para levar para o Mali. Ils puissent intervenir et accompagner aussi plus les investisseurs aussi à connaître le développement mali. Merci beaucoup. Muito obrigado. Je suis très heureux d'être là cet après-midi. Muito feliz de estar hoje aqui com Vocês, ambassadeurs que a fait tant sempre au Mozambique. o embaixador que dá passé muito tempo em Moçambique. Et moi, je suis Monsieur Diarra Poumarou, O nome dele é Senhor Jara Umaru, ministre de l'Action humanitaire du Mali de 2021 à 2023. ministro de Ação Humanitária de 2001 até 2004 Et aussi leader religieux, e lideranças líder religioso en même temps président d'un grand mouvement politique au Mali. e presidentes de movimentos grandes lá no Mali, políticos no Mali. Aujourd'hui, le Mali est un pays de l'Afrique occidentale O Mali é país que fica a oeste da África, África Ocidental, qui est bâti sur 1 241 000 km². que tem a população 1.200.000, são 2% a superfície é 1.241 km², Pour une population estimée à 25 millions d'habitants. com população de 25 milhões de habitantes. Et le pays aujourd'hui fait frontière avec le Burkina Faso, Mas o Mali faz fronteira com Burkina Faso, avec le Niger, Níger, avec la Mauritanie, Mauritânia, avec l'Algérie, Argélia, avec le Sénégal, avec la Guinée-Conakry. Guiné-Conakry. Ce sont les pays qui sont nos voisins immédiats. São os 7 países compostos de 7 países. Donc aujourd'hui, la population est en majeure partie jeune. Então, a maioria da população é jovem. Et de l'immensité du territoire malien, Então, a grandeza do espaço do território, nous avons partout au Mali, on peut faire l'agriculture. com todos os lugares do mundo, e dá para fazer agricultura. Donc aujourd'hui, au-delà de cette immensité du territoire, nous avons un sous-sol immensement riche. Além de toda essa territorialidade, o Mali também é uma terra que tem mineração grandes. Que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit l'or, que ce soit d'autres ressources. Que seja a petróleo, ouro e demais minerais. Mali tem todos. Donc, et surtout vers le nord du Mali, nous avons la nappe phréatique en eau douce la plus importante qu'aujourd'hui du monde. Principalmente no norte do Mali tem uma água chamada água doce, que é muito importante na vida. Le Mali, de manière historique, a connu de grands empires. O Mali, historicamente, é muito conhecido com grandes imperadores. Nous avons connu l'empire du Mandé, l'empire du Kana, l'empire Songhai. Quais impérios do Mali e do Songhai? Oui. Et c'est l'un des pays, depuis vers les années 1235, a fait une constitution. Donc, o Mali é dos primeiro país no mundo que fez a primeira constituição do mundo em 1236. Et c'est un pays qui a fait à peu près plus de 37 ans de résistance.
face à la pénétration coloniale. Então é um país que fez combien de temps? 37 ans. Mais de 37 anos com a penetração colonial. Non, ça veut dire que c'est un grand pays de résistance. Significa que nosso país é um país de resistência. Pode ter certeza que eu, como representante da UMEC, como presidente, embaixador humanitário da UMEC, Vous êtes sûr, comme lui, l'ambassadeur de MEC, e também com o presidente da Comunidade Internacional de Negócios, président aussi de la communauté internationale Brasil-África, des îles d'Afrique. vamos levar tudo que tem de bom para um lado. Nous avons amené tous ces projets en Afrique au Mali. Hoje, dentro da Comunidade Internacional de Negócios, nós temos uma parceria muito grande Disons un partenariat sérieux et grand com um grande grupo de empresa que é a Agroáfrica, avec les grandes entreprises agro-africaines. com certeza vamos fazer tratativas para levar tudo de melhor para Sûr et certain, vont amener tanto na parte empresarial e na parte humanitária. Pela OMEC, levaremos curso de liderança para todos os nossos líderes. que ce soit des parties des entrepreneurs, que ce soit des parties des actions humanitaires qu'il faut mener. C'est important aujourd'hui, tout ce qu'il vient de dire. Muito importante. Je dois dire c'est capable. Merci par avance. Muito obrigado. Adiabas. Le Mali aujourd'hui est dans une confédération O Mali se encontra em uma confederação qu'on appelle AES. chamado AES, Alianças dos Estados do Sahel. Donc, cette confédération qui regroupe le Mali, le Burkina et le Niger Essa confederação constitui Mali, Niger e Burkina Faso. est présidée par le président du Mali actuel, Quem está presidindo é o presidente atual do Mali, Assimi Goïta. le général Ouattara, je n'en sais rien déjà, General Assimi Goïta. parce que le Mali, le Burkina, le Niger, ces trois pays aujourd'hui traversent une période de transition. Então, esses 13 países estão atravessando um momento crítico, mas de transitório, China. Parce que c'est très important ce qu'il vient de dire. É muito importante tudo que o senhor acaba de dizer. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à l'invasion des terroristes. Agora estão lutando muito contra os grupos terroristas. Et ces groupes terroristes, quelque part, nous savons qu'il y a une main cachée derrière. Sabemos que o apoiador desses grupos, que são imperadores, colonizadores, Donc, neocoloniais, pour faire face à ce combat, para confortar esses. nous avons une armée aujourd'hui professionnelle grâce à l'avènement du président Assimi Goïta. Temos temos a Forças Armadas bem equipada, bem preparado pela ajuda do novo presidente que levou todos. Mais cela seul ne suffit pas à faire face au terrorisme. Mas tudo isso não é suficiente para combater os terroristas. Donc, il faut également des véritables programmes de développement Por isso que é necessário colocar projeto de desenvolvimento social qui permettra d'empêcher les jeunes d'être enrôlés par les terroristes. Esses levarão os jovens a saírem nessa mentalidade de terrorista ou serem manipulados. Dans tout partenariat pour le Mali, le président de la transition, son excellence le général d'armée Assimi Goïta, a dégagé 3 principes. Com todas estas parcerias, o presidente atual, o general de armas, Goïta, então colocou 3 temas. Le premier principe, c'est que tout partenaire qui vient au Mali Qualquer parceiros que vêm no Mali
que ce soit sur le plan industriel, que seja a industrialização, la diplomatie, que seja a diplomacia, de l'économie, que seja a economia, des industries, que seja a indústria, humanitaires, que seja a humanitária, doit respecter la souveraineté du Mali. deve respeitar a soberania do Mali. Et deuxièmement, le deuxième principe, ces partenaires qui viennent doivent respecter aussi le choix stratégique des dirigeants du Mali. Que esses seguros, os parceiros devem permanecer a lei e respeitar o acordo do presidente. Parce que celui qui vient ne doit pas dire tant qu'il y a telle personne chez vous, on ne va pas collaborer avec nous. Então, Avec vous. significa que qualquer parceiro não deve falar que você está trabalhando com fulanos, nós não podemos trabalhar. Vocês têm que tirar fulano para que nós podemos entrar. Então, isso não depende de nenhum parceiro. Qualquer parceiro, se você é recebido, você fez o que você deve. Não tem a ver para você ditar, para ou tirar ou deixar ou qualquer. Et le troisième principe, c'est la prise en compte. O terceiro princípio, C'est la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. então, terceiro é focalizado todos que levam o interesse dos dois parceiros do Mali, tanto quem que vê. Parce qu'il s'agit de vraiment de maintenir entre l'équilibre, vous, les investisseurs qui viennent au Mali, Por isso que é colocado, respeitado todos os investidores e o povo do Mali, et l'intérêt du peuple malien. interesse do povo do Mali, então, Donc, quand ces trois principes sont respectés, se esses três etapas, princípio é respeitado, ils sont les bienvenus. então todos são bem-vindos no Mali. Et le Mali ne rejette personne. Mali não nega ninguém. Acho bom. Então, eu fiquei assim, bastante emocionada de ouvir o que eles estão falando, das dificuldades, terrorismo, né? A gente sabe que essa parte do terrorismo está acontecendo, inclusive no Brasil. Esses dias a gente viu um cenário aqui também bem caracterizado com o terrorismo, né, no embaixador? Então, Que tudo tem de terrorismo aussi, mais ça se passe au Brésil aussi, étant d'autres pays. esse fato também está acontecendo lá. Vocês, na vossa opinião, na vossa concepção, é um fato que está vindo em consequência do narcotráfico de drogas, como vocês explicariam esse aumento, né, dessa briga, não a nível Brasil só, sim, a nível mundo, e também lá vocês, essa parte terrorista? C'est votre point de vue et la conception à propos des problèmes de terrorisme dans le monde. Principalement les groupes narcotrafiquants de trafic et en plus chez nous en Afrique aussi, quelle est votre conception sur ça? Merci pour cette question qui est très importante. É muito importante. D'abord, moi je précise, eu falei, eu vou precisar mais. Le terroriste n'a pas de religion. Então, terrorista não tem uma religião. Não tem. Le terroriste, il n'a pas de pitié. Terrorista não tem piedade. Tem piedade. Le terrorisme aujourd'hui est un défi pour tous les États du monde. Terrorista deve preocupar todo mundo para combater. Et c'est si les dirigeants du monde pouvaient comprendre, quando todos os presidentes do mundo deles se dar mal contra si ils pouvaient méditer sur cette citation de Martin Luther King, se deve acompanhar e se de editar o Martin Luther King, qui disait à son temps que falou na época dele, une injustice tolérée quelque part dans le monde, a injustiça tolerada em algum lugar, c'est la menace pour la justice mondiale. É a ameaça por a justiça mundial. Donc,
le terrorisme au Sahel aujourd'hui, nous avons conclu qu'en réalité, ils ont emprunté une religion. Por isso, o grupo terrorista conhecidos nessas três regiões, então sabemos que eles tomou em nome de uma religião que não faz parte da religião. C'est pour mieux s'intégrer dans la population. É uma ideologia, uma estratégia para poder se misturar com a comunidade. Sinon, aujourd'hui, le terrorisme menace beaucoup plus l'islam que tous les autres religions. Veja, todos esses grupos terroristas islâmicos, quem está sofrendo mais é a comunidade muçulmana. Parce qu'ils font de mal au nom de l'islam, mais en réalité, ce ne sont pas des musulmans. Estão fazendo muito mal em nome da religião muçulmana, que eles não são muçulmanos. Moi, fort de mon expérience en tant qu'ancien ministre de l'Action humanitaire à la solidarité, Todas as experiências, cargo que passou, ser o líder político, ser o ex-ministro de religioso. j'ai sillonné le Mali partout, pour des terroristes, ils m'ont fait le mal. Ele direcionou todos os lugares do Mali aonde que está mal. Dans leur passage, ils ont tué des imams maliens. Então, todos os lugares que eles passaram já mataram vários imãs. Dans tous les villages où ils ont brûlé et tué les enfants, les femmes enceintes, les cultures des populations, il y a au moins au minimum dans chaque village plus de 5 mosquées. Vários lugares eles já queimou, destruiu até a própria mesquita, a comunidade, mulher grávida, violei crianças, então matou várias pessoas. Donc, ça prouve que en réalité, ils ont d'autres objectifs. Tudo isso prova que eles têm outro objetivo que não tem nada a ver com a religião. Je prends juste l'un d'un seul village, Djarasawu. Ele vai tomar só exemplo sobre interior do Mali, chama Djarasawu. Quand ils sont arrivés dans le village, quando chegaram nesses interior, tous les hommes qu'ils ont vus, ils vont tuer. todos os homens que vieram mataram. Ils n'ont pas cherché à comprendre s'ils sont musulmans, chrétiens ou animisés. Tentou saber que os humanos que ele todos os homens. Donc, sans divination, ça veut dire que ce n'est pas une question de religion. Tudo isso significa que trabalho e ação deles significa que não tem nada a ver com a religião. J'ai lu beaucoup de témoignages des femmes qui m'ont dit qu'ils ont été violés grâce à ces terroristes. Várias mulheres também falaram para ele que foram violadas com esses grupos terroristas. Vous pensez qu'un religieux vient violer la femme d'autrui? Você acha que religioso ou líder religioso pode violar uma mulher para outra pessoa? La réponse est non. Então, a resposta é não. Donc, c'est pour vous dire pour aujourd'hui, je vous lance que estou falando para vocês. Ces terroristes, d'abord, c'est des narcotrafiquants. Esses grupos terroristas é o narcotraficante. Qui sont souvent au service de certaines puissances impérialistes encore qui passent de l'Afrique qui leur appartient. Mas são também manipulados e são trabalhadores também de alguns imperialismo que está acontecendo financiado para poder financiar que está atrás dele. Atrás, o que está acontecendo no mundo é bem isso, né? Exatamente. Nós estamos assim por viciados, nós estamos assim crescendo essa violência a nível do mundo e nós sabemos que lá por trás de tudo isso existe um financiamento, que é uma pena, uma judiação, Exatamente. destruindo o ser humano bom, o honesto, o religioso, né? Mas eu posso cortar um pouquinho? Quantos dias eles estão aqui? Então, sabe como eles visitent ici au Brésil? Je suis arrivé au Brésil le 15. Ça veut dire abordé 2 semaines. Dia 15. Então, quase faz 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. E com essa visita aqui ao Brasil, você vai retornando para o seu país, né, para o seu berço esplêndido, na República do Mali.
E você está contente com tudo que você adquiriu aqui, com conhecimento, com assessoria? Teve resultados positivos para vocês? Durant votre séjour ici, quand vous retournerez au Mali, est-ce que vous retournez étant heureux, content et puis encore votre séjour là? Et ça a été conductif pour le... Et le fait, c'est très important et je le remercie Agradeço d'avoir me donné cette occasion et dire aux autorités brésiliennes d'avoir estar continuando falar com as autoridades do Brasil et à la population brésilienne, ou brasileiro et tous les partenaires que j'ai rencontrés. d'autres brasileiros brasileiros que ele conseguiu encontrar uma Plus forte gratitude todos os brasileiros dele. et mes remerciements sincères pour leur hospitalité légendaire. Agradecimentos enormes para todos que apoiam ele. J'ai été invité à par beaucoup de sites officiels. Ele foi convidado a participar de várias cerimônias. Même si je ne suis pas mandaté officiellement, mais qui m'a permis de parler de l'AES, de la vision des États du Sahel, de notre problème, des défis auxquels nos États font face. Havia alguns que ele não foi delegado direitos falar, mas ele conseguiu dividir o AES dos estados do Sahel e do Mali, que é tipo refrigério. A questão estarão para ele. Et surtout vous-même ensuite, parce que là, Pessoalmente, vocês, c'est pour votre chance, pour moi de parler, parce que les médias qui combattent nos États, et ils sont écoutés à travers le monde. que a mídia é muito importante e essa luta. Há várias mídias que é utilizado como armas. Então, coisas Qui en soit cette émotion pour que les gens puissent connaître la vraie vérité, la vraie version du problème chez nous, au Mali et partout ça. é uma oportunidade ao sol também que o mundo entende a verdade. Donc, je retourne pour répondre en un mot à sa question, très satisfait. Eu volto responder às suas perguntas e eu volto muito satisfeito. Sur le plan des affaires, j'ai eu des promesses très démentes. Todos que acontecem do plano de negócio está bem satisfeito. Et surtout sur le plan aussi humanitaire, que j'ai eu également ces partenaires qui sont prêts à accompagner le Mali sur le plan humanitaire. Sobre a ação humanitária também é possível encontrar várias dúvidas também que querem. Donc, je suis très satisfait. E passe maravilhoso. Doutora Daci, tem uma coisa muito importante que o ministro está dizendo, que é usar a mídia, É, porque muitos usam a mídia como arma destruidora, mas a TV Tudo Web tem usado a mídia como arma do bem. bem, sim. Aqui temos um exemplo. Temos aqui um ministro que é muçulmano, abençoado, uma religião abençoada. Ao nosso lado temos aqui o pastor Abel, A pastora B. que é pastor no Mali, é uma comunidade de Cristo para todos, né? Evangelizador. Evangelizador, enquanto o país do Mali, de 85% a 95% são muçulmanos, mas está lá que um pastor e um líder muçulmano juntos. On va faire un bozo, que eu também vejo que religião não sai ninguém, o que salva é a união, é a união. Igualdade de direito. Antes de aqui o pastor Abel, Era da República do Mali, É. o ministro de Assuntos Humanitários e Religiosos da República do Mali, estamos aqui juntos numa entrevista. Então, irá mostrar que quando se quer fazer o bem, nós vencemos. E o Mali vai vencer, assim como Vossa Excelência, o presidente Assir Goitada, o Ali Calheira, tem dado um apoio à comunhão e à união dos povos. Parabéns ao presidente Assir Goitada, parabéns ao ministro, parabéns, pastor. Conte com o MEC, conte com a Simbraf e com a TV Tudo Web, que em breve a doutora Daci vai estar visitando o Mali para cobrir as coisas boas e essa.
viu? Pode haver que voltar. Muito obrigada, agradecer. Eu estou aqui desde as 2 horas esperando vocês. Um maior prazer. Ele fez um pouco de surpresa para mim, o nosso embaixador. Vai vir um, ele disse, vai vir um. Mas ele trouxe. E eu prolonguei a tarde para essa entrevista. Passou do horário, mas com muito prazer e de coração. Ele é muito de coração. Muito obrigada pela visita de você, mas qual a tvtudoweb.com.br @tvtudoweb oficial. Em breve, agora vocês vão estar vendo essa entrevista Livre o Mundo. E com o maior prazer e alegria da TV Tudo Web da Paciquite. E muito obrigada por Que vai vir só vale. E, Cali, e viva a África, viu? Pode se brigar, oi.